Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Miqueias, capítulo de número 5. Miqueias, capítulo 5, nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 15. Miqueias, capítulo de número 5, versos 2 a 15. Lemos a palavra do Senhor: receba com fé para a glória dele. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, do meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual, se passar, os pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias de tuas mãos, e não será mais adivinhadores, ou não terás mais adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, de poder ouvir o Senhor falar conosco. Que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. E uma vez que elas entrarem pelos nossos ouvidos, que desça ao nosso coração, para que uma vez dentro do nosso coração, Senhor, ela possa criar raízes e possa penetrar até o profundo do nosso ser, para que uma vez dentro do nosso ser, no mais profundo do nosso íntimo, Senhor, nós possamos então praticá-la todos os dias até a vinda do Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, o livro de Miqueias é aquela sequência do livro dos profetas, onde os profetas, eles enviam a mensagem de Deus contra Jerusalém diante dos seus muitos pecados e das suas abominações contra o Senhor. Miqueias, ele é um dos grandes profetas do 8º século antes de Cristo. Lembrando, né? Antes de Cristo você conta os períodos dos anos que foram antes do nascimento de Cristo e depois de Cristo os anos que sucederam depois do nascimento de Cristo. Miqueias, ele escreve aqui provavelmente no século VIII antes de Cristo, e ele
viveu também no tempo de Isaías, do profeta Isaías. O Miqueias, ele é natural de uma pequena cidade, que o texto relata muito bem, a Judá, a cidade de Judá, que ficava no Reino do Sul. Ele viu então que a cidade de Judá, a cidade do Senhor, corria o perigo de sofrer o mesmo castigo que o Reino do Norte sofria. Lembra lá, né? Quando os reinos se separaram, você já sabe de cor, o Reino do Norte, constituído pelas 10 tribos, foram penalizados pelo Senhor primeiramente por causa da sua idolatria, por causa do seu abandono ao Senhor. Então eles foram levados cativos pela Síria. O Reino do Sul está sendo alertado para que não suceda a mesma coisa. Porém, nós sabemos que, infelizmente, Judá não ouviu a voz dos profetas, não ouviu a voz do Senhor, mediante os profetas, e também foi levado cativo pelo reino de Babilônia. Jeremias narrou isso e nós vimos isso. Então, o Miqueias está aqui alertando eles: olha, os nossos irmãos, seus irmãos lá do Reino do Norte, não ouviram os profetas que profetizaram naquele lado, e então foram levados cativos. Ouçam o Senhor, para que vocês não tenham o mesmo destino. E Miqueias aqui, ele fala contra os pecados do povo de Judá e de Benjamim, né? As duas tribos que ficaram ali. Mas também o Miqueias, assim como todos os profetas, você deve lembrar, não se esqueça, os profetas vinham com uma mensagem dura da parte de Deus, de sentença: ou você abandona o seu pecado, ou você vai perecer. Porém, também eles traziam uma mensagem de misericórdia e bondade da parte de Deus. Se você se arrepender, o Senhor então agirá com sua misericórdia e bondade. Miqueias também faz isso. Ele denuncia os pecados do povo de Judá, mas também anuncia a misericórdia de Deus. O Deus que castiga o seu povo por causa do seu pecado, do seu abandono, é o mesmo Deus que perdoa quando este se arrepende. Isso é muito interessante, né? Esse tipo de abordagem do Senhor para conosco, assim como foi para com Israel. E algumas coisas nesse texto, nesse livro, são muito interessantes, meus irmãos, desde o capítulo 1 até o capítulo final. E nós vamos nos ater então aquilo que nós chamamos de textos notáveis, ou textos que se destacam dentro do livro. Nós vamos ver então o Senhor, já no capítulo 4, mostrando que o domínio dele é universal, que Israel deveria perceber isso, que o Senhor não é só o rei de Israel, não é só o dono de Israel, mas ele domina sobre inclusive os inimigos do Senhor que se levantam contra o seu povo. A Síria não tem independência de poder, é o Senhor que domina a Síria. Babilônia não tem poder autônomo, é o Senhor que domina a Babilônia. Então o Senhor mostra que Ele é o Senhor, Ele tem um domínio universal, e é Ele quem traz a paz virá da parte dele. Ninguém pode trazer sossego, tranquilidade e paz se essa não vier do Senhor. E também aqui no capítulo 5, o Senhor então mostra para Israel que Ele, o Senhor Deus, enviará um verdadeiro rei, que nascerá de uma forma não muito usual aos olhos do povo. Este libertador, este que trará a paz, este que será o verdadeiro pastor de Israel, virá da pequena Belém, uma cidade pequena, não virá de um grande centro. É como se nós disséssemos que um político, um presidente que vai nos trazer um grande benefício para o Brasil viesse de uma cidade como, por exemplo, um Dionísio de 7 mil habitantes. É impossível, tá? Mas o que você espera? Você espera que um político de destaque, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Goiânia, dos grandes centros. Mas aí Deus tira lá alguém lá de Dionísio do nosso convívio e daqui a pouco ele está se destacando como um presidente bom que governou o país de uma forma boa. E aí todo mundo fica assim: mas como? Deus, ele faz isso para mostrar que tudo está no controle dele, e que para Deus ele não precisa de grandes pessoas, ele não precisa de grandes destaques. Ele é o destaque por excelência, ele é o Senhor que reina sobre tudo. E então nós vemos no capítulo 5 de Miqueias, ele se encontra neste meio, né, entre juízo e a esperança. O Senhor anuncia juízo e anuncia a esperança ao mesmo tempo. Nos capítulos anteriores, como eu disse, o Senhor então ele denuncia os pecados de Israel. Se você for ver o capítulo 3 e 4, o Senhor denuncia os pecados de Israel, lista eles. E no 5 também ele lista um pouco dos pecados que Israel tinha feito.
entre eles idolatria e os postes ídolos, que eram marcos aonde altares que eram levantados para adorar deuses estranhos, deuses que eram abomináveis aos olhos do Senhor, os falsos deuses. Então o Senhor condena Israel por isso. Contudo, neste trecho que nós lemos, o Senhor apresenta a esperança para Israel. O Senhor diz que Ele levantará um governante vindo da pequena Belém, que será segundo o coração dele, que trará paz e pastoreará Israel. E é isso que nós podemos ver nestes 15 versos. Meus irmãos, de forma sintetizada, ou de forma apresentando uma síntese, o que nós vamos ver nesses próximos minutos é o Senhor falando que Ele revela a glória e fraqueza na humilde Belém. O pastor fiel é aquele que protege o seu rebanho, que será enviado pelo Senhor. Que o Senhor reconciliará Israel, trazendo paz e descanso a eles. E o Senhor também vai mostrar aqui através do profeta Miqueias que Ele transformará o seu povo em testemunho vivo, ou seja, o povo de Israel alcançaria a bênção e a vitória de Deus em um tempo determinado. E por fim, o Senhor anuncia através do profeta que Ele purificaria o povo do Senhor, trazendo santificação que se cumprirá na igreja. Quando Cristo veio, se cumpriu na igreja. Então, Cristo santificando o seu povo para si, separando esse povo agora para si. Então é isso que diz esses 15 versículos. Verso 2, meus irmãos, o profeta que anuncia através da pequena Belém, né, o Messias que viria dessa humilde cidade, e isso representa Cristo. Verso 2, ele diz isso: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então nós vemos aqui, meus irmãos, sintetizando aqui de forma muito objetiva, nós vemos a profecia. Qual é a profecia? Que da cidade de Belém, da pequena cidade de Belém, nasceria o governante que seria eterno, ou seja, de uma pequena cidade viria o governante eterno. Israel estava esperando um libertador, tá? Israel estava esperando alguém que reinaria no trono de Davi para governar de forma bélica, ou seja, através do exército, através das forças de Israel, contra os seus inimigos, especialmente os assírios. Então Israel estava esperando este homem forte, este homem líder nato de guerra mesmo, para libertar Israel. Porém, a profecia se cumpre em quem? A profecia não se cumpre em Barrabás, a profecia não se encontra em nenhum dos zelotes. A profecia se cumpre em Jesus Cristo, e eu te convido a abrir aí em Mateus capítulo 2, nós lemos na liturgia, mas se cumpre exatamente em Jesus Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa belíssima profecia dito pelo profeta Miqueias. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 2, especialmente no verso de número 6. 5 e 6. Em Belém da Judéia, responderam eles, né? Eles estão respondendo ao que Jesus está perguntando nos versículos anteriores. Então Jesus diz, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, porque os magos estavam procurando o rei de Israel, e com ele toda Jerusalém. Então convocaram todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indagavam deles onde Cristo deveria nascer. Então aí vem a resposta: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Aqui não está anunciando qual profeta, tá? Porque para o povo de Israel nessa época o livro dos profetas era um só. E aí, então aqui a profecia de Miqueias se cumpre, verso 6: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Se cumpre em Jesus a profecia. Da pequena cidade de Belém nasce o grande libertador de Israel, o verdadeiro pastor de Israel. Então aqui nós vemos a profecia ser cumprida, revelando a grandeza de Deus, que se manifesta de forma simples e humilde na pequena cidade de Belém. Como nós podemos aplicar isso, meus irmãos? Assim como Cristo veio de uma forma simples, não veio de um palácio, não veio de uma família de autarquia, mas ele veio de forma humilde. Assim como Cristo veio em simplicidade, nós somos chamados
a valorizar a simplicidade apresentada pelo nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, e reconhecer que Deus, Ele age pelos meios improváveis, e você pode ver isso em 1 Coríntios, quando Paulo diz isso, capítulo 1, versículos 27 a 29. Paulo mostra isso de forma clara, Deus agindo por meios que nós não entendemos, e nós precisamos então entender que o Senhor, Ele age por meios improváveis e desconhecidos. Deus levanta quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. E a profecia se cumprindo em Cristo, meus irmãos, talvez tenha chocado um pouco o povo de Israel, e eu creio que sim, porque eles estavam esperando, assim como nos tempos de Judá, eles estavam esperando um grande libertador, e aparece Jesus, um professor, um mestre que ensina um reino espiritual, que fala de um reino espiritual, que fala de um governo espiritual, e eles estavam querendo a libertação do jugo de Roma. Deus nos mostra, meus irmãos, através do profeta Miqueias, que Cristo é este prometido, é este que nasceria de Belém Efrata. Versos 3 a 4, meus irmãos, Miqueias está falando do pastor que vai apacentar o seu povo, e este pastor sabemos que é Cristo, Cristo Senhor. Veja lá, versos 2 e 3 e 4, perdão. Portanto, o Senhor nos entregará até o tempo em que está em dores e tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o seu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então nós vemos aqui a profecia apresentando o quê? Um governante que aparecerá em Israel com a força do Senhor. Essa é a profecia que Miqueias está anunciando. O cumprimento dessa profecia está em Cristo. Cristo é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. O próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como de fato Ele deu. E com isso nós podemos aprender, meus irmãos, que nós somos cuidados por Deus. Nós somos cuidados por Cristo diariamente. Diariamente o Senhor cuida de nós. E como seu rebanho, como ovelhas do seu pastoreio, devemos ouvir a sua voz, seguir os seus passos e descansar na provisão do Senhor. Nós somos cuidados pelo verdadeiro pastor de Israel. Ele cuida de nós, Ele sabe o que nós precisamos, e sabe inclusive quando nós estamos correndo perigo, e Ele, como bom pastor, Ele vai lá e nos puxa com o seu cajado, para que os lobos dessa vida não nos devorem. Ele é o pastor que cuida do seu povo, que cuida do seu rebanho, assim como Miqueias de fato profetizou. Mas nós vemos ainda que Miqueias anuncia a paz, uma paz que Israel estava esperando, através do reinado de um rei que viria e se assentaria no trono de Davi. Versos 5 e 6 nos falam isso, dizendo: este, quem? O verdadeiro pastor de Israel, este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os povos, dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Ou seja, o Senhor, o Miqueias está dizendo: Deus levantará alguém que trará paz. E esta profecia tranquilizou Israel, que ele vivia em guerra. O povo de Israel deveria estar tranquilizado contra essa mensagem, mas eles estavam confiantes em quem? Em um homem mesmo, de fato, em um rei, de fato, como Davi, ou como Salomão também, que embora dentro das suas falhas, foi um rei, foi um reinado de paz, o reinado de Salomão. Mas eles estavam esperando um homem como Davi, de fato, que era forte, e talvez até pensavam na nova canção, né, como Davi tinha na sua época, né? Saul matou milhares, mas Davi matou milhares, ou 10 milhares, né? Ou mais de 10 milhares. Talvez eles estavam esperando um rei assim, um rei forte, um rei que as nações temiam, como temiam Davi. Mas essa profecia, meus irmãos, ela se cumpre em Jesus. A
profecia que se cumpre em Jesus. Efésios capítulo 2, versos 14, Paulo afirma que Jesus é a nossa paz. É a nossa paz. E Ele reconcilia gentios e judeus. O Senhor está dizendo aqui, olha, a Síria não vai ter forças contra você. Nimrod não vai ter forças contra você. Porque o Senhor trará a paz. E o Senhor traz a paz conforme o apóstolo Paulo, dentre outras passagens, nos apresenta. Jesus agora ele traz o quê? A reconciliação. E essa reconciliação, ela traz paz para o povo de Deus. A paz de Cristo, meus irmãos, vai além do entendimento humano. Nós às vezes pensamos que a paz, ou imaginamos, ou defendemos, que a paz vem na guerra. Mas não, a paz de Cristo vai além da ausência de guerra. Para muitos eu estou em paz quando não tem guerra. Não é. A paz que Cristo traz ultrapassa esse entendimento da ausência da guerra. Ela traz reconciliação com Deus, com nosso Pai. Ela traz reconciliação consigo mesmo e traz reconciliação com o próximo. Esta é a paz que Deus tem para nós. O cristão, meus irmãos, vive a missão de ser um pacificador. E é por isso que Cristo disse: eu dou a minha paz eu vos dou. E é por isso que Ele nos aconselha lá no capítulo 5 de Mateus a sermos o quê? Pacificadores, a promover a paz. Por isso, meus irmãos, essa profecia se cumpre em nós, e nós devemos praticar isso. Devemos dar continuidade a esse ensinamento do Senhor Jesus, promovendo a paz para que aqueles que ouçam ou que ouvirem o Evangelho, eles possam ter paz com Deus, ter os seus pecados perdoados, possam ter paz consigo mesmo, não vivendo debaixo da culpa, e possam ter paz com o próximo, sabendo que todos pertencemos à mesma família. E por fim, meus irmãos, ainda o profeta, ele traz-nos um ensinamento aqui dos versículos 7 a 9, mostrando que Deus traria a bênção e a vitória do remanescente. E isso também aponta para Cristo. O remanescente, narrado pelo profeta Miqueias, seria como um orvalho que traz a vida, e como um leão que vence. Os versos 7 a 9 mostram isso, dizendo o profeta: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não se espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da selva, como o leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem a livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. Então, a profecia aqui está apontando para Cristo, o remanescente, que traz vida, que traz bênção para o povo. E isso aponta para Cristo, de fato, meus irmãos. Cristo, em Jesus Cristo, nosso Senhor, a igreja, ela é esse remanescente. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 11, falando claramente também do povo de Israel, mas Paulo diz isso de forma muito clara, verso 5: assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, apontando para a igreja de Cristo, que é o remanescente, chamada para ser bênção neste mundo, conforme o próprio Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós somos o remanescente, meus irmãos, e em Cristo nós usufruiremos da bênção e da vitória que Deus tem. E ainda mais, nós, pelo poder de Cristo, nós vencemos os adversários que se levantam contra a igreja. É por isso que o próprio Cristo disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Meus irmãos, como corpo de Cristo, somos instrumentos de bênção e de vitória, testemunhando a este mundo que nós vivemos, essa sociedade que nós vivemos, a nova vida que Ele nos deu, a nova vida que Ele nos deu, como seu povo, como suas ovelhas. Nós então usufruímos a bênção do Senhor, ou usufruímos da bênção do Senhor, somos um povo vitorioso, e então
testemunhamos todos os dias na nossa vida, em casa, com a vizinhança, nas ruas, com a nossa família, testemunhamos que vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por fim, meus irmãos, Miqueias, ele encerra aqui, mostrando então que Deus enviaria o purificador para o seu povo, alguém que purificaria aquele povo que vivia debaixo da idolatria, adorando outros deuses, afrontando a santidade de Deus. Deus enviaria alguém que iria purificá-los dos seus pecados. Versos 10 a 15 nos mostram isso, quando o profeta diz: e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra, destruirei a cidade da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas, eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terão adivinhadores no meio de ti, e eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras de tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem. Então o Senhor aqui, através do profeta, mostra: Deus destruiria ídolos, destruiria fortalezas e todas as práticas pagãs, purificando o seu povo, como de fato aconteceu. Demorou um pouquinho para Israel entender isso, mas Deus destruiu do meio do povo de Deus toda a idolatria, todas as fortalezas que Israel se escondia, todas as práticas pagãs de feitiçaria, de adivinhamento, todas as consultas a goreiros e adivinhadores, e Deus então purificou o seu povo. Meus irmãos, é isso que Deus faz conosco. Jesus Cristo purifica a sua igreja, preparando a sua igreja como sua noiva, adornada para o grande casamento. E Ele então nos purifica todo dia, tirando do meio de nós tudo aquilo que afronta a sua santidade. Talvez você diga assim: mas eu não sou idólatra, mas eu não sou um adivinho, eu não fico consultando aí nenhuma pessoa, um vidente. Mas, como diz o reverendo Tim Keller, nós cultuamos outros tipos de deuses no nosso dia a dia: o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus da beleza, o Deus que esses séculos nos apresentam com caricaturas diferentes, mas sendo o mesmo Deus da idolatria. Deus, Ele nos purifica, tirando isso do nosso meio. E às vezes, meus irmãos, Deus precisa tirar coisas do nosso meio com um pouco de dor, como foi em Israel. Para Israel foi um cativeiro. Muitas vezes nós precisamos sofrer um pouquinho para que seja tirado do meio de nós esses falsos ídolos. Porque assim como Israel, aqueles ídolos moravam com eles, estavam com eles, estavam muito bem confortáveis. Eles não tinham problema de ter um Deus no seu lar, chamado os deuses do lar. Eles não tinham problema de ter um poste ídolo nas cercanias de Jerusalém, de Moabe, dos amorreus. Eles tinham lá muitos deuses cultuados desde a época de Salomão. E olha, 700 anos Deus falou com aquele povo: tirem esses ídolos, quebrem esses postes ídolos, saiam do meio desse paganismo. E o povo foi achando que estava muito confortável. Se Deus não atendesse, corria para o Deus do Sidônio. Se o Deus do Sidônio não atendesse, corria para Baal, para Será e até para Moloque. Até para Moloque eles iam. E muitas vezes nós estamos confortáveis. Se eu preciso de uma bênção de Deus, Deus não me dá, eu corro para o Deus do dinheiro, que me dá conforto. E muitas vezes o Deus da fama, o Deus do dinheiro, supre tanto a nossa necessidade que a gente acha que está tudo bem. Eu vou para a igreja, leio a Bíblia, mas o meu Deus de verdade, o que eu venero a Ele, é o Deus do dinheiro, é o Deus da beleza, é o Deus da fama, e tantos outros mais. E Deus não divide a sua glória com nenhum tipo de Deus. Ele não divide o coração das suas ovelhas com nenhum outro tipo de Deus. Por isso Ele nos purifica, meus irmãos, para que eu e você sejamos limpos por completo, como uma noiva que vai para o casamento pura, que vai para o casamento limpa para ser entregue ao seu noivo.
A vida cristã, meus irmãos, envolve continuamente abandonar esses ídolos modernos. Como eu disse, dinheiro, poder, fama, reconhecimento, status e outras coisas mais. Deus nos chama para viver uma vida de santidade ao lado dele. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo. Foi por isso que ele enviou Jesus, o seu Filho, da pequena Belém, para que lá nascesse o grande rei, o verdadeiro rei de Israel, o rei da igreja, que reinaria, como de fato ele reina diante do seu povo, para que ele fosse o grande pastor do seu povo, como de fato ele é, que nos pastoreia, que nos protege dos lobos dessa vida e do grande lobo dessa vida, que nos protege e também provê o que nós precisamos. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos ovelhas do seu pastor. Nós pertencemos a ele. E por isso, meus irmãos, somos convocados, somos chamados por Cristo para viver essa vida santa, essa vida de contínuo abandonar dos deuses desse século, dos deuses dessa era. Por isso, não caiamos no erro de Israel, que precisou ir para o cativeiro. Deus está nos alertando, assim como alertou o povo de Israel: abandone este ídolo. Mas eu gosto tanto dele. Abandone este ídolo e volte-se ao Senhor. Deixe esse paganismo e corra para o Senhor, porque Ele salvará o seu povo. E nós desfrutaremos da bênção dele, como de fato desfrutamos nos dias de hoje, mas muito mais no porvir, quando ele vier e buscar a sua noiva pura, santa e separada para ele, para viver eternamente na grande cidade que ele preparou para os seus. Amém?